A queda do Blue Law na Dakota do Norte, uma vitória pela liberdade religiosa e individual. No cenário político contemporâneo dos Estados Unidos, a liberdade religiosa e a escolha individual continuam sendo valores fundamentais. Prova disso foi a recente rejeição de um projeto de lei conhecido como Blue Law na Dakota do Norte. Essa decisão evidencia não apenas a falácia da temível lei dominical profetizada por Ellen White, mas também reflete a crescente resistência das sociedades modernas a leis que impõem valores religiosos particulares sobre a população. A Blue Law, ou Lei Azul, é uma legislação histórica dos Estados Unidos que restringe determinadas atividades comerciais ou recreativas aos domingos. Essas leis, em sua maioria, surgiram como parte de um esforço religioso para santificar o domingo como dia de descanso. Contudo, com o passar dos anos, muitas dessas leis foram revogadas ou suavizadas, refletindo as mudanças culturais e a crescente pluralidade religiosa. Na Dakota do Norte, o projeto de lei 2124 foi apresentado pela deputada Shannon Rose Jones, que argumentou que restaurar aspectos das leis azuis antigas ajudaria a promover um tempo de descanso para as famílias. A lei visava restringir o funcionamento de comércios aos domingos pela manhã. Apesar de seu argumento, o projeto enfrentou forte oposição de setores da população e do Comitê de Indústria, Negócios e Trabalho da Câmara. O comitê votou contra a proposta no dia 10 de janeiro de 2025, com um resultado de 9 votos a 4, recomendando que o projeto não fosse levado adiante. Essa decisão reflete a opinião de muitos cidadãos que acreditam que o governo não deveria interferir nas escolhas individuais de como gastar seu tempo ou conduzir seus negócios, especialmente em uma sociedade tão diversificada. Durante as audiências, opositores da lei argumentaram que restringir atividades comerciais aos domingos violaria os princípios da liberdade individual e da neutralidade religiosa. Esperamos que você veja que isso limita a liberdade econômica, limita a escolha do consumidor, retrocede o relógio na Dakota do Norte. Entre os defensores do projeto estava um pastor local que destacou a importância de manter tradições religiosas e familiares. No entanto, muitos viram essas justificativas como insuficientes em um contexto moderno, onde a diversidade cultural e religiosa torna inviável legislar com base em valores específicos de uma fé. A rejeição do projeto também foi impulsionada por um argumento econômico. Pequenos comércios e trabalhadores autônomos seriam diretamente impactados por tais restrições, especialmente em tempos de desafios econômicos. Isso reforçou a percepção de que legislações como a Blue Law não só interferem na liberdade individual, mas também colocam em risco o sustento de muitos. O estado da Dakota do Norte costumava exigir que as lojas de varejo fechassem entre meia-noite e meio-dia aos domingos. Os legisladores revogaram essa lei por pouco em 2019, mas um projeto de lei da Câmara procura trazê-la de volta. Michael Anthony junta-se a nós ao vivo do Capitólio para nos contar mais. Michael. Boa noite, Mônica. Há esforços para trazer de volta a Lei Azul. No entanto, o Comitê da Indústria, Negócios e Trabalho da Câmara não a está apoiando. Em uma votação de 10 a 4, os legisladores votaram para recomendar que não fosse aprovada na Câmara. Eles ouviram depoimentos de apoiadores dizendo que é benéfico para os funcionários terem tempo para passar com a família e participar de encontros religiosos. Os opositores argumentam que isso prejudica o crescimento econômico local. Especificamente, isso afeta lojas de varejo como suas Walmarts e Targets. Restaurantes, postos de gasolina e atrações turísticas estão entre os que não seriam afetados. Restaurantes, postos de gasolina e atrações turísticas estão entre os que não seriam afetados. Nossa organização trabalhou por anos para revogar as leis azuis da Dakota do Norte, que em 2019 eram as mais restritivas do país. Sentimos que as empresas poderiam fazer escolhas em seu próprio interesse e os consumidores poderiam escolher quando e onde queriam fazer compras. A lei não se aplicaria a serviços essenciais como restaurantes, hospitais e serviços públicos. Eventos recreativos, parques e festivais comunitários também teriam permissão. Para os adventistas do sétimo dia, a ideia de uma lei dominical global é central na escatologia de Ellen White. Segundo seus escritos, haveria um movimento unificado, liderado pelos Estados Unidos, para impor o domingo como dia de descanso universal. Essa lei, segundo White, seria o marco inicial de uma perseguição global aos guardadores do sábado. No entanto, a realidade contada pela história e evidenciada em eventos recentes, como a rejeição da Blue Law na Dakota do Norte, demonstra que essa profecia é infundada. A própria tendência política e social no Ocidente tem caminhado em direção oposta. Em vez de impor leis religiosas, as sociedades têm buscado preservar a diversidade e a liberdade de escolha.
rejeitando cada vez mais as tentativas de legislações baseadas em crenças específicas. Vivemos em uma época marcada por uma diversidade religiosa sem precedentes. Os Estados Unidos, em particular, um país onde diferentes fés coexistem e onde o princípio constitucional da liberdade religiosa é amplamente valorizado. Essa pluralidade torna inviável a implementação de leis que favoreçam uma religião ou um sistema de crenças em detrimento de outros. A profecia de Ellen White sobre uma lei dominical obrigatória ignora completamente essa realidade. Ela parte do pressuposto de que governos e povos ao redor do mundo irão se unir para impor o domingo como dia de descanso. Entretanto, o fracasso repetido de projetos de leis como a Blue Law mostra que tal ideia é, na prática, inviável. Em vez disso, as sociedades modernas têm buscado garantir que cada indivíduo possa tomar suas próprias decisões em matérias de fé e prática. Para muitos adventistas, a crença na iminência de uma lei dominical gera um estado constante de alerta e medo. Essa profecia é frequentemente usada como uma ferramenta para reforçar a lealdade à igreja adventista, apresentando o mundo exterior como uma ameaça. Mas esse medo é baseado em suposições que não se sustentam diante das evidências históricas e políticas. Fica claro que as sociedades modernas estão se afastando de qualquer tentativa de imposição religiosa. A única lei que parece prevalecer é a da liberdade para guardar o sábado, o domingo ou nenhum dos dois. Para aqueles que cresceram no adventismo, a rejeição de profecias como a lei dominical pode ser um primeiro passo em direção à liberdade. Essa liberdade inclui não apenas a escolha de como viver sua fé, mas também a possibilidade de questionar as doutrinas que foram ensinadas como verdades absolutas. A decisão da Dakota do Norte é um lembrete de que vivemos em um mundo onde as pessoas podem e devem tomar suas próprias decisões. Não há necessidade de temer uma lei dominical que não existe. Em vez disso, podemos celebrar a liberdade de viver de acordo com nossas próprias convicções, sem o peso de profecias que aprisionam em vez de libertar. A história tem demonstrado repetidamente que as profecias de Ellen White são inconsistentes com a realidade. Não há evidência de uma conspiração global para impor o domingo como dia de descanso universal. O que existe, sim, é um mundo que valoriza cada vez mais a liberdade individual e a diversidade. Portanto, liberte-se do medo. Descubra um caminho de fé que seja baseado na liberdade, na verdade e no amor. Afinal, o maior presente que podemos dar a nós mesmos é o direito de viver autenticamente, guiados pela verdade bíblica, e não teorias da conspiração inventadas por falsos profetas do século XIX. Rejeite Ellen White. Aceite Jesus Cristo.